Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal e hoje falando sobre o FATN, um dos melhores fundos imobiliários aí de lajes corporativas, certo? Então, descendo aqui para o seu relatório gerencial, ele mantém aí os seus 23.608 metros quadrados de área bruta locável. Ele tem um total de 78 lajes corporativas que se encontram espalhados em 48 edifícios e edifícios dentro das melhores localizações dentro de São Paulo, como Vila Olímpia, para quem conhece, uma excelente localização, Itaí Bibi, Faria Lima, Berine, Brooklyn, Jardins e principalmente na Paulista, e ele tem um total de 73 diferentes inquilinos, ou seja, os fundos de lajes passam por uma crise? Passam, mas se você pesquisar, você vai encontrar bons fundos. Por exemplo, o FATN tem um patrimônio líquido de 352,9 milhões. O seu valor patrimonial por cota na casa de R$ 102,83 e o seu valor de mercado segue na casa de R$ 91,79. E o dividendo que ele distribuiu aí no último mês, bem saudável, na casa de 85 centavos. Outro fato também que teve uma grande comemoração foi a concentração, ou seja, um aumento do número de investidores que estão descobrindo o FATN. Teve um aumento de quase 10% nesse número, ou seja, o que chama bastante a atenção dos investidores. Do ponto de vista de taxa de ocupação, um dos únicos imóveis de lajes corporativas que tem quase 100% de ocupação, 97,7%. Aí, esses aluguéis têm um prazo médio de 3,3 anos, que é um excelente dado, porque devido à crise que o segmento de lajes corporativa passa. Neste ano, nós teremos o vencimento de somente 1% desses contratos, enquanto outros fundos eles estão com vários vencimentos nesse ano e no próximo ano. A distribuição, ou seja, do mês de reajuste, nós temos aqui no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, mas os maiores reajustes eles ficam no primeiro semestre, certo? Do ponto de vista de receitas provenientes aí da área bruta locável, ele chegou ao seu valor máximo, R$ 125,90, perdendo somente para agosto de 2023. Do ponto de vista do seu portfólio, meio a meio, IPCA e IGPM, esse dado é muito bom, por quê? Porque nós estamos no cenário de inflação disparando no mundo todo, certo? Se nós olharmos do ponto de vista de receita, ele consegue repetir uma receita operacional bem acima do esperado, perdendo somente para o mês de março, onde ele conseguiu uma receita de 4,1 milhões, certo? Do ponto de vista de despesa, subiu também um pouquinho, mas ficou ali dentro da margem da maioria dos meses, ou seja, ele segue aí distribuindo 85 centavos, sendo que a maior parte dessa receita, como nós podemos observar, vem de receita de locação, 11 centavos vem de vendas, porque eles acabam vendendo essas lojas corporativas. Tem 8 centavos que vem de receitas financeiras. Agora, 24 centavos são com despesas, porque tem aqui tijolo. Ele é quase um reloginho, né? Completou um ano de que distribui todos os meses 85 centavos, ou seja, quanto mais cedo você comprou, melhor. A sua remuneração está bem alta, na casa de R$ 114,20, ou seja, você que se posicionou nele há muito tempo, certamente está muito feliz.
O rendimento, né, pelo VP da cota do FATN está na casa de 0,83 e o rendimento por VP da cota, né, versus a participação do IFIX caiu um pouquinho para 0,54. Se nós olharmos para o portfólio, 57% concentrado principalmente no Vila Olímpia e menores posições em excelentes imóveis, por exemplo, aqui na Paulista, Itaim Bibi, Faria Lima, e o seu portfólio que é bem diversificado, sendo que ele tem uma pequena concentração principalmente em serviços financeiros e tecnologia e consultoria, ou seja, são cenários que trabalham principalmente com bastante dinheiro, então você não precisa se preocupar tanto. A liquidez tinha caído aqui em junho, mas aqui em julho ele já se recuperou, atraindo. E o dado mais interessante que ele acabou soltando foi o crescimento aqui exponencial, cresceu quase 50% no número de investidores, ou seja, tem cada vez mais gente procurando esse tipo de investimento, certo? Então ele tem algumas operações de CRI, ou seja, alguns pagamentos, e evidentemente que isso traz um impacto sobre o fundo, mas são alavancagens até baixa se nós considerarmos o patrimônio do fundo, certo? Se nós olharmos para o mercado, ele vem se aproximando da sua cotação máxima, que é R$ 95,35, mantém um dividendo de 11,11, mas ele já foi bem maior, já quase 13%, mais ou menos 2 meses atrás estava ali na casa de 12, 12,5%. No mês atual já vai crescendo 0,93, porque nós estamos numa expectativa de inflação alta, tanto que existe uma previsão de provavelmente Selic subindo no final do ano, e nos últimos 12 meses se valorizou aí 0,05, certo? Do ponto de vista de caixa tem 33 milhões, do ponto de vista de preço sobre o valor patrimonial você consegue comprar com um desconto de 11%, o seu dividendo acabou caindo, assim como também as suas cotas acabaram caindo por causa daquele cenário de taxa Selic explosiva, que é na casa de 13,75, que achata fundos de tijolo, certo? Se nós olharmos aqui, nós vamos perceber que desde março ele vem pagando dividendos superiores ao ano passado. O que isso é muito bom para você que é investidor, porque todo ano você está recebendo mais dividendos, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aí, um fundo de lajes corporativa, se você gosta desse segmento, tem interesse, só está olhando o PVBI, só está olhando o Vino, só está olhando outros fundos imobiliários, HGRE, dá uma olhadinha aí no FATN, quem sabe ele faça sentido na sua carteira. Você que não é seguidor, segue o nosso canal, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e até o próximo conteúdo aqui do canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias sobre o mercado de fundos